noite a todos e a todas. É com muita alegria que eu chego aqui pela primeira vez nessa casa para ser a interlocutora, né, do Cristo. Na verdade, os ensinamentos que a gente vai trazer aqui não são nossos, né? São os que a gente aprende com a doutrina dos Espíritos. Então, estou muito feliz pelo acolhimento de todos vocês, pelo convite da Andréia, do Raimundo, e espero que a gente tenha uma noite de reflexões aqui. Bom, a temática, os prazeres da alma, é muito bem-vinda num período que se aproxima do período do Carnaval, que falamos muito, sentimos muito e ouvimos muito sobre a perspectiva dos prazeres do corpo. E aqui a gente vai fazer uma reflexão um pouco sobre esses prazeres da alma, né? Que prazeres são esses? Então, para começar a nossa conversa, eu trago aqui uma reflexão. Entendemos e falamos muito sobre prazeres do corpo. Mas será que paramos para pensar sobre os reais prazeres da nossa alma? O que seriam esses prazeres? O que não passa, do que é eterno? Então, a primeira distinção que a gente já poderia fazer está relacionada a essa questão que os prazeres do corpo são efêmeros. Então, eu sinto aquele prazer, mas ele vai ter um fim. Enquanto os prazeres da alma, eles são para a eternidade, porque eles estão ligados ao nosso eu espiritual, né? Ao que vem de outras encarnações e o que segue aqui depois conosco também. Flávia, mas há tanta diferença? Às vezes a gente faz alguma ação no plano físico, né? Uma atividade física, por exemplo, né? Relacionada à saúde, que nos traz um prazer muito grande e que é saudável também. Aqui a ideia não é dizer que o prazer do corpo é ruim e só o prazer da alma que é bom. Não é isso. O que a gente vai tentar trazer aqui, a partir principalmente das reflexões deste livro aqui, que eu já convido a todos, se ainda não leu, né, poder ter o prazer de ler, né, que é ditado por Hamed, pelo médico Francisco do Espírito Santo Neto, né, que está relacionado a essa perspectiva dos prazeres da alma. Então, aqui, para quem já conhece a obra do Hamed, aquele outro livro também muito citado, muito estudado, Renovando Atitudes, né, um livro maravilhoso, está relacionado a muitas passagens do Evangelho do Cristo, né, que Hamed traz em várias páginas reflexões de parábolas. Eu até vou falar aqui um pouquinho, algumas partes do Renovando Atitudes também. Agora, este livro em específico, Os Prazeres da Alma, ele é todo trabalhado a partir do Livro dos Espíritos. Então, várias questões que estão relacionadas ao Livro dos Espíritos são desmembradas, vamos dizer aqui, neste livro. E esse espírito, ele vai trazer para a gente que os prazeres da alma estão relacionados aos nossos potenciais humanos. Os bens que a gente tem dentro de nós e que muitas das vezes, por vários motivos, numa reencarnação, a gente acaba sucumbindo, deixando um pouquinho por debaixo do tapete, né? Uma habilidade que eu tenho de auxílio ao próximo, por exemplo, e que por preguiça, por interesse pessoal em primeiro lugar, como o Livro dos Espíritos fala, né? Que uma das questões mais difíceis nossa ainda aqui na Terra é que quando a gente vai escolher alguma coisa, o interesse pessoal do nosso egoísmo, do nosso orgulho ainda dita muito essas regras, né? Então aqui Hamed, de uma forma gostosa, né, vai desvendando para a gente coisas que a gente já sabe, né? Que a gente tem. São bens que estão dentro dos nossos potenciais humanos, mas que muitas das vezes a gente não para refletir
sobre esses bens, né? Ele enumera, gente, muitos. Daria não só uma palestra, mas um curso, né? Cada um desse aqui daria um curso. Então, o que eu fiz aqui para essa nossa conversa de 50 minutos? Eu enumerei alguns bens que são trabalhados neste livro, que eu acho que juntos podem produzir um sentido interessante para a gente começar a pensar sobre se nós realmente estamos nos dando a oportunidade de sentir prazer na alma. Porque às vezes, no mundo corrido, nas nossas atribulações do dia a dia, do plano material, a gente deixa de fazer coisas simples. Não são coisas tão elaboradas que vão custar caro. Às vezes a gente deixa de fazer uma visita para um ente querido, para um amigo querido, ou para uma pessoa que está doente, que está precisando, e que iria muito alegrar tanto essa pessoa quanto a nós mesmos, né? Por aqueles vínculos, pela oportunidade de um vínculo mais fortalecido. E por conta do trabalho, das nossas atividades, às vezes até mecanizadas no dia a dia, a gente acaba não fazendo coisas. E daí a gente não está regando aquela plantinha que a gente pode falar aqui como uma metáfora, que é a nossa alma, né? A gente não está alimentando a nossa alma desses prazeres. E isso, se eu não cuido, tende a se tornar um vazio. E daí, por isso, a gente vive no século XXI um século de muitas doenças mentais, né? De muitas dificuldades no âmbito emocional, muitas depressões, porque esse vazio existencial que a gente não regou a partir desses prazeres. Então, o Hamed vai falar de sabedoria, de paciência, de alegria, liberdade, olha quanta coisa boa, né? Afetividade, obrigada. Autoconhecimento, compreensão, lucidez, individualidade, perdão, amor, generosidade, aceitação, renovação. Aqui nós vamos trabalhar principalmente esses que estão grifados aqui em laranja. O primeiro, eu queria trazer a alegria. Por que eu pensei em trazer logo a alegria como primeiro? Porque a gente está nesse período de pré-carnaval, que a gente vê muito nas redes sociais, na televisão, a mídia, alimentando essa ideia da felicidade, né? Da folia, da festa, da alegria, que a gente sabe que é efêmera, essa que se alimenta e que passa. E daí eu falei, vamos tentar trabalhar o verdadeiro sentido da alegria, no seu sentido espiritual. E olha que interessante que a Hamed traz para a gente, conceituando a alegria. Ele vai falar assim, a maioria das pessoas tem uma visão distorcida de alegria, pois confunde com festas frívolas, divertimentos que provocam sensações intensas, risos exagerados, satisfações puramente emocionais e passageiras, né? Não há nada de errado em ser jovial, bem-humorado, festivo e risonho. Sentir as emoções terrenas inclui-se entre as prerrogativas que o Criador destinou à criatura. Então, vejam bem, eu gosto muito de falar isso, toda oportunidade que eu tenho de fazer evangelho, de fazer palestra, de fazer qualquer conversa dentro da casa espírita neste período, né? Não está escrito em nenhum lugar da codificação assim, não brinque carnaval. Não está escrito em nenhum lugar. E a doutrina também não acredita que brincar carnaval é um pecado, tá certo? Nós não temos esses dogmas. O que a gente entende é o verdadeiro sentido da vida. Então, nós entendemos que nós somos espíritos, estamos temporariamente em um corpo físico, não é isso? Para seguir uma vida eterna, nós nascemos simples e ignorantes e vamos alcançar uma perfeição relativa, não a de Deus, não a do Criador. Não é isso que a gente aprende? E que a gente está aqui na escola terra não é a passeio, não é a turismo. A gente veio aqui para trabalhar
estes potenciais humanos que já estão dentro da nossa consciência, que já está no nosso espírito essa consciência crística, que muitas das vezes nós negligenciamos, não regamos, acabamos nos envolvendo em sensações frívolas, de um prazer momentâneo, que nem sempre vai fazer bem. Então todo mundo sabe que a ingestão de álcool em demasia, como acontece no carnaval, uso de drogas, né? Coisas mais pesadas, a gente sabe das consequências que, além das espirituais que a gente aprende na doutrina, a gente sabe das consequências da nossa saúde física. E Deus nos deu este envoltório, né? Nos presenteou com este corpo físico que a gente precisa cuidar. Porque nem ele é nosso, né? Nenhum bem material que a gente tem na Terra é nosso, nem sequer o nosso corpo físico. Então a gente tem o dever de entregá-lo da melhor maneira possível. Passou por uma doença grave, teve que tirar órgãos, tudo bem, né? A gente tem esse entendimento, mas quando a gente devolver aqui para seguir a nossa verdadeira vida, este corpo deve ser entregue da melhor forma possível que a gente pode cuidar dele. Tá certo? Então, que fique bem claro isso. Não é trazer um moralismo aqui no sentido de carnaval são esses prazeres carnais, né? Não, a gente tem um livre-arbítrio, que é o nosso principal, a nossa mola propulsora, né? Que é o nosso livre-arbítrio. A gente tem escolhas e a gente tem as consequências das nossas escolhas. Simples assim. Isso o que a codificação nos traz. Infelizmente, nem sempre é o que o próprio movimento espírita traz. Porque nós somos gente imperfeita, né? Então a gente muitas das vezes vai trazer um peso, um moralismo para isso que eu acho que é desnecessário, porque isso não está em lugar nenhum. E quem tem que cuidar da vida de quem vai, de quem não vai, é cada um que sabe aonde consegue ir. O médio ostensivo, por exemplo, passa muito mal no carnaval, né? Quem é médio ostensivo e já descobriu, a partir do seu autoconhecimento, como que isso se dá, porque a gente sabe que da mesma forma que ninguém é igual a ninguém, não existe mediunidade igual. A gente estuda no livro dos médiuns, a gente estuda na codificação uma classificação didática de tipos de mediunidade. Mas a faculdade mediúnica, ela é dada a cada um do seu jeitinho próprio, não é isso? Então, cada um vai responder se vai no carnaval, se não vai. E a gente também não aprende que a gente tem que responder pelos nossos atos, não pelos dos outros. Então, a partir desse processo do autoconhecimento, a gente também pode conseguir gradativamente, não é de um dia para o outro, ir identificando esse processo da alegria do nosso coração, aquela alegria mais sincera, né? Então, o Hamed vai falar, a verdadeira alegria, então, está associada à entrega total da criatura nas mãos da divindade, ou mesmo à aceitação de que a inteligência celestial a tudo provê e socorre. Gente, ser alegre nesta perspectiva espiritual é ter a certeza da vida futura. É ter a certeza de que se a gente está passando por uma dificuldade neste momento, ela vai passar. Ela não vai permanecer ad eterno. E quando a gente faz essa reflexão, às vezes a gente está, né, com uma situação muito grave mesmo, na família, enfim, conosco mesmo, e quando a gente consegue, eu gosto muito daquela passagem, olhar as aves do céu, aquilo me dá um alento, parece que a gente sai daquele, né, andando atrás do próprio rabo ali do nosso problema e consegue
coisa que sai daquilo, que continua, que vai mudar. A alegria é a gente ter, então, a certeza da existência de Deus, né? Essa causa primeira de todas as coisas, como nos ensina a doutrina, e a gente ter a certeza da vida futura, porque assim as coisas ficam mais fáceis de conviver, de digerir, de resolver neste momento. Ah, Flávia, então eu vou ser alegre, mesmo eu estando passando por uma dificuldade, porque isso vai mudar. Mas eu vou ficar sentada esperando isso mudar? Não. A gente sabe que a lei de trabalho, também estudamos isso, né? É uma lei que nos move. E que, diante da nossa condição de viver num mundo de provas e expiações, de ser um espírito ainda muito engatinhando aí, né? Nos caminhos da evolução, a gente ainda vai ter que trabalhar muito. E esse trabalho, muitas das vezes, a gente só vai conseguir sair do lugar a partir da dor, da bendita dor, da santa dor que nos move, que nos tira de uma zona de conforto. Eu tenho amigos que não são espíritas e de vez em quando brincam assim comigo. Olha, mas vocês espíritas parece que adoram dor. Vocês falam de dor de um jeito que parece que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu falo, não, a gente tem um entendimento por que a dor existe. Porque se não doesse, talvez não estaríamos aqui hoje, neste momento, buscando conhecimento. Se não doesse em algum momento da vida, né? E daí é a alegria, então, ele vai finalizando. É a confiança integral em que tudo está justo e certo. E a convicção ilimitada nos desígnios infalíveis da providência divina. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito enfático quando ele vai fazer essa relação entre a providência divina, é isso que eu entrego, né? Quer dizer, eu trabalho até onde eu consigo, vão as minhas forças. Aonde não dá mais, eu entrego. Isso é a providência. Eu vou entregar a minha dor, né? E Deus vai cuidar dela. Né? Mas a providência divina, ela só vai existir diante do nosso trabalho, da previdência. Né? O que eu fiz antes? Então, essas relações, elas estão sempre muito intrínsecas ali. Então, não adianta eu ficar pedindo uma coisa, mas se eu não trabalho para adquirir aquela coisa. Ah, eu queria tanto... todo mundo tem, né? Uma pessoa, quando a gente fala alegria, essa alegria aqui verdadeira, que não passa, essa alegria no servir, né? Muitas pessoas não podem vir na nossa cabeça, assim, trabalhadores da casa espírita ou de qualquer seara bendita que enquanto está ajudando o outro, passa, irradia aquela coisa gostosa, né? Então seria essa alegria que não passa. E que a pessoa mesmo estando em situações de vulnerabilidade social, em situações mais difíceis desse plano físico ainda muito denso, mas que elas conseguem tirar de letra. Sabe esse povo sofrido, pobre, mas que é feliz? Né? Mas aonde que está essa felicidade? Aonde que essas pessoas buscam? Não estou dizendo que na casa abastada não tenha também. Porque a gente sabe que a gente está nesse mundo, a gente precisa viver nesse mundo, com as coisas minimamente, né? Com trabalho digno, enfim. Mas a gente está dizendo que é algo além disso, que está ligado exatamente a essa confiança integral no Deus. E daí a gente poderia fazer uma reflexão íntima, né? Levar para o sono uma reflexão. Até que ponto, como que anda o meu relacionamento com Deus? Será que esse relacionamento que eu estou tendo com Deus me traz alegria? Tem me trazido alegria? Então, o primeiro convite, né? A gente, Hamed fala uma coisa nessa parte do autoconhecimento, que é um outro bem, né, que ele vai trazer, que a gente só teme
A gente só tem medo do que a gente não conhece. Porque tudo que a gente conhece, por mais que a gente possa ficar bambeando, a gente já vai saber como é. Então, se eu vou para um lugar desconhecido, alguma coisa, eu vou ficar sempre... Se eu nunca passei por uma situação de saúde, por exemplo, e me vejo naquela situação, porque eu não conheço ainda, não vivenciei. Ele vai falar. O autoconhecimento é a capacidade inata que a gente tem que permite perceber gradativamente tudo que a gente precisa transformar. Gente, isso aqui é um negócio difícil demais. Às vezes a gente passa encarnações a fio, muitas, tentando se conhecer. Porque a gente ainda, pela nossa pequenez espiritual, né, pelo nosso grau evolutivo, logo que vai vir na frente é o orgulho e a vaidade. E isso parece que é aquela lente que vai ofuscar tudo isso que eu necessito saber o que eu preciso mudar. Então, às vezes a pessoa está sofrendo, mas ela não sabe nem por que ela está sofrendo. Então, é necessário essa reflexão. E a doutrina dos Espíritos, em várias passagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida ao autoconhecimento. Quando a gente lê uma passagem, a gente pode parar e falar assim, como que a afabilidade e doçura me veio aqui na cabeça. Quando eu leio aquela passagem do Evangelho, eu preciso me questionar. Como que eu estou com isso aqui que eu estou lendo? Será que eu estou tendo essa afabilidade e doçura? Daí eu vou, como Santo Agostinho nos convoca, né? Eu vou fazer aquela reflexão lá no final do meu dia, como a parte do Evangelho segundo o Espiritismo do homem de bem. Aquela parte é genial, né? Ela vai ajudando a gente, daqui a pouco a gente dá uma desanimada, porque a gente ainda está muito longe daquilo. Quando fala assim, você não está mais fazendo mal para o outro, não fala, ok, eu estou tentando, né? Estou tentando melhorar, tal. Quando fala assim, você fez todo o bem que você poderia ter feito no seu dia, aí passa aquele filme, né? Na cabeça da gente. A pessoa lá no trabalho que parou e que eu não dei atenção, que eu deveria ter dado, né? O meu filho em casa querendo atenção e eu fui fazer outra coisa, e daí vem. Só que essas reflexões, elas não são para a gente se degladiar ou desanimar. Elas são exatamente para a gente conseguir identificar, para a gente tentar transformar. É a diferença da culpa e o arrependimento. Enquanto a gente está culpado, a gente está muito ainda sofrendo com aquilo, né? Com remorso, a gente ainda está... Quando a gente consegue transformar o sentimento da culpa em arrependimento, parece que a gente dá um passo, porque o arrepender está ligado a quê? A perdoar, a não tentar não fazer de novo aquilo, a entender para transformar, né? Essa é a ideia. E daí, eu trouxe para a gente refletir junto esse livro do Divaldo, ditado por Joana de Ângeles, Momentos de Iluminação. Que aqui, eles dão, Joana de Ângeles dá um receituário, né, vamos dizer assim, de uma terapia do autoconhecimento. Ele fala o seguinte, precisamos enumerar as mais graves emoções perturbadoras que nos perturbam e raciocinar sobre a sua vigência no seu comportamento. A raiva, por exemplo. Eu sou uma pessoa, qualquer coisa, eu fico com raiva, eu já tenho um comportamento explosivo. Tá bom, identifiquei a raiva. Daí eu paro, né, nessa orientação, então eu enumerei lá raiva. Até quanto essa raiva
vai atuar no meu comportamento? Qual a vigência dessa raiva? Ela passa rápido, eu vou lá, me desculpo. Sabe aquela pessoa que a sabedoria popular fala que não deixa o almoço para janta, né? Uma coisa assim. É explosivo, vai lá, mas resolve. Pede perdão para quem tem que pedir perdão. É um sentimento bom? Não é. Porque não é bom ter raiva. Primeiro que é uma energia que eu já começo a mobilizar no meu coração, já vai me fazer mal. E daí eu ainda vou mandar para o outro. Né? Então eu sou a primeira que vou passar mal e eu vou emanar essa energia para o outro que vai passar mal também. Então é muito ruim. Mas se a vigência dela, né, na orientação de Joana de Ângeles, se essa vigência ela é mais rápida, eu posso tentar começar a transformar aí. Se ela é mais longa, duradoura, eu preciso de outras formas dessa identificação, dessa transformação. Gente, fazer atendimento físico-espiritual, fazer atendimento fraterno na casa espírita não substitui uma terapia psicológica. A gente sabe disso. Achar que substitui é fanatismo. Elas precisam estar integradas. É muito bom quando uma pessoa está numa terapia e também está num atendimento físico-espiritual, por exemplo, numa casa espírita, ou qualquer outro templo que se preste a um serviço desse tipo. Porque você vai unir, né? Imagina, vai unir essas questões emocionais mais da razão, que a terapia do mundo físico vai fazer, colocar as cartas na mesa, identificar que eu estou com raiva, como que eu posso fazer, como que eu posso mudar, e trabalhar no nosso inconsciente, né, que está mais profundo e que muitas das vezes, enquanto não vir à tona, a gente não vai conseguir dar conta. E daí sim, um atendimento físico-espiritual pode potencializar muito isso, né? Conhecendo a fragilidade da veste carnal, a terapia do autoconhecimento valoriza cada hora e aplica bem, vivendo intensamente, cujo comportamento recolherá os melhores frutos. Então, em todos os momentos da vida da gente, porque a gente às vezes vê assim, a pessoa fala assim, mas eu já estou velho, não vou mudar isso. Isso é uma coisa que eu faço desde criança, é muito difícil mudar isso. A gente sabe que não tem idade para mudar. Até porque se eu não mudar agora, muitas das vezes eu vou ter que vir de novo para trabalhar algumas coisas que eu já poderia estar fazendo agora. Não é verdade? Então tem aquele espírito que fala assim, isso aí não dá para mim, só na outra encarnação. Daí a gente vai protelando. Só que na outra, as condições que vão me trazer aquela prova, pode virar expiação, né? Então, se eu tenho uma dificuldade com meu marido, por exemplo, não consigo resolver, vamos dizer assim, né? Para entender bem isso. Talvez na próxima eu tenha que vir mãe, filha, né? Em provas que às vezes são mais difíceis, para eu conseguir trabalhar aqueles sentimentos. Dos desafetos. Então, o que a gente conseguir fazer agora, gente, porque os tempos estão chegados. A gente já dormiu muito, a gente já ficou estacionado. Vocês não acham que esse mundo que a gente fala de provas e expiações, que está se transformando no mundo de regeneração, não era para já estar mais regenerado um pouco? Por que não está? Por causa da gente. Porque o mundo não vai regenerar sozinho. Quem vai regenerar são os seres que estão encarnados neste planeta. Né? E quem não conseguir vai perder a carona no trem, a gente sabe disso. Vai ficar para trás. Né? Joana de Ângeles fala, neste livro é muito interessante também, recomendo, né? Vai trazendo algumas passagens do Cristo e relacionando a esse processo do autoconhecimento. Tem uma passagem de Mateus que traz, que fala assim, assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário. Quem que é o nosso maior adversário? Nós mesmos, né?
Nós que nos auto-boicotamos muitas das vezes, mas daí é mais fácil pôr a culpa no outro. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e assim seja lançado na prisão. Essa passagem é muito interessante, né? Porque é agora, né? Vamos tentar fazer essa transformação com quem está com a gente aqui. Até porque nós que temos notícias, né, do plano espiritual, sabemos que se tem dificuldade de perdão aqui, quando os nossos entes queridos, nossos desafetos desencarnam, a situação continua e às vezes se agrava, né, em processos de obsessão, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. A gente que está encarnado prefere dizer que os espíritos desencarnados que obsediam, né? Mas a gente sabe que nós obsediamos muito também os espíritos que estão desencarnados. Às vezes, numa reunião mediúnica, você tem a comunicação com algum espírito e ele fala assim, a gente achando que ele que está ligado à pessoa, né, querendo, e a gente, numa doutrinação, tentando conversar, ele fala assim, não, eu já quero ir embora, ele que não deixa. Pelo pensamento, pelos sentimentos ainda muito arraigados. Então, os tempos são chegados, a gente precisa fazer essa transformação e é agora. É fácil? Não. Mas também não é esse bicho de 7 cabeças que muitas das vezes a gente coloca. É ter uma vontade. Maria Modesto Cravo fala uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente tem que ter vontade de querer. Né? A nossa força de vontade, muitas das vezes, ainda é muito pouca. Numa primeira dificuldade, a gente já desanima. Isso aí não vai dar para mim, não vai dar certo. E daí a gente vai se auto-boicotando porque a gente sabe no fundo da nossa consciência, se a gente estiver bem conectado, de que aquele caminho é bom para mim. Mas daí, por uma preguiça, por uma zona de conforto, eu vou colocando para debaixo do tapete. Para outra. Então, essa terapia do autoconhecimento, ela vai trazer o que a Adenaue Novaes, que é um psicólogo, né, que trabalha muito essa perspectiva do Evangelho, traz muito dessa perspectiva da felicidade. O que o Adenaue traz neste livrinho que chama Felicidade Sem Culpa é muito parecido com o que Hamed vai trazer de alegria. Ele vai falar assim, não precisamos ser melhores do que os outros, mas melhores a cada dia do que nós mesmos. Gente, é muito difícil viver essa premissa num mundo de competição, né? No mundo que a gente vive, que é um querendo pegar o lugar do outro. Então, a gente ter esse entendimento, muitas das vezes, para o mundo físico, às vezes a gente vira aquele bobo da sociedade, né? Não é possível, ela está numa disputa, ela não vai querer que o outro, né, fracasse para que eu consiga o primeiro lugar. Então, a gente desconstruir isso é um processo de educação do espírito e que a gente precisa começar com as crianças. A gente acha, né, pelas notícias da televisão, das redes sociais, que o mundo está pior, né? Que todo dia é uma desgraça atrás da outra e cada coisa que a gente acha que não ia ver e consegue ver. Mas será que a gente está vendo o senso de cidadania e de justiça das crianças? Por exemplo, eu mesma tenho um filho que vai fazer 12 anos, eu não posso ousar parar o meu carro, nem que seja para deixar ele na escola numa vaga que seja de deficiente físico, porque eu levo carão dele. Né? Então, nesses atos, a gente começa a ver que o mundo está mudando. Isso talvez na minha infância fosse uma coisa mais naturalizada por mim mesma. Então, a gente também tem que
elevar esses pequenos atos que às vezes a gente, né, ri, que acha que a criança, todo mundo que convive com criança hoje sabe que o mundo está muito difícil para criar menino, né? Esse mundo está muito difícil, mas ao mesmo tempo eles vêm com umas mensagens para a gente que às vezes a gente não está querendo nem ouvir também, porque a gente também está numa zona de conforto, né? Isso tudo, gente, são características de um mundo em transição, que é o mundo que a gente está vivendo, né? O Adenauer fala, é preciso aprender a estar conectado ao próprio coração para atingir a felicidade sem culpa. Culpar-se é adiar a possibilidade de ser feliz. Ser feliz é ser maleável aos convites que a vida nos faz ao amor. Portanto, o segredo para a felicidade é ter tolerância para consigo mesmo e consciência de nossos erros e limitações. Hermance Dufour traz muito isso também na psicologia do Evangelho, né? Eu gosto muito das colocações que ela traz, numa perspectiva que a gente precisa acolher primeiro os nossos defeitos e as nossas limitações. Não é assim que a gente faz com um irmão necessitado que chega numa reunião mediúnica, por exemplo? A gente não chega falando para ele assim, olha, mas o que você fez, né? Pelo menos não é orientação espírita, né? Se alguém faz, não é certo. A gente precisa começar a acolher. Só que a gente ainda confunde muito essa perspectiva do auto-amor, que é necessário, porque se eu não me amo, eu não vou conseguir amar o outro. E daí aquela premissa do Cristo já cai por água abaixo. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu não me amo. Eu não me dou as oportunidades dessa verdadeira felicidade. Como que eu vou conseguir construir isso com o outro? Né? Só que na nossa pequenez, a gente ainda confunde isso muito com orgulho, né? Então, é uma linha muito tênue para o nosso nível evolutivo, eu diria, a gente trabalhar essa perspectiva do auto-amor sem nenhum pinguim de orgulho. Porque muitas das vezes a gente ainda vai dar uma escorregada. Mas é tempo de começar a fazer esse exercício. Será que tudo que eu estou fazendo para o outro e que não me deixa feliz, está deixando o outro feliz? Então a gente pode começar a pensar, eu cuido de um idoso, né? E daí eu faço umas coisas que ficam amarradas, mas eu tenho que fazer porque é o jeito. Não é assim que a gente pensa? É a cruz, eu tenho que carregar, então eu tenho que fazer. Você já parou para conversar com esse idoso se talvez alguma coisa que você faz amarrado, ele não gostaria de fazer sozinho para trabalhar uma autonomia nele? Isso que é um processo de auto-amor. Vocês estão entendendo a diferença? Né? É um processo de saber as nossas limitações. Lógico que a gente não está tirando aqui as nossas responsabilidades. Mas às vezes é um ajuste tão pequeno e que eu vou ficar muito melhor. Né? Então a gente prestar mais atenção. Eu estou trazendo aqui várias obras, né, e várias ideias, porque a ideia mesmo é gerar aqui uma possibilidade, assim, trazer para vocês uma sensação de que a doutrina dos espíritos nos traz um leque de possibilidades de estudar esse tema dos prazeres da alma. Né? Na pandemia, não sei se vocês chegaram a acompanhar um trabalho maravilhoso que o Haroldo Dutra Dias fez com a questão de meditação. Eu até baixei no meu celular, ele fazia... tinha momentos de meditação, daí de respiração, né? Era muito interessante. Eu não sei se isso ainda continua. E daí a gente estava com mais tempo, estava em casa, não tinha mais tempo de fazer, né? Voltou a loucura. Mas também na pandemia, entre 2020 e 2021, o Haroldo escreveu esse e-book. É fácil, tem PDF livre na internet. Como se autoconhecer. E eu achei muito interessante que ele traz um tripé
para a gente pensar nessa proposta. Porque, às vezes, a gente lê muitos livros sobre autoconhecimento, é muito bonito, mas a gente fala, sim, acaba o livro e fala assim, mas como eu tenho que fazer mesmo? Assim, para eu me autoconhecer, né? Eu leio uma história do outro, me emociono, acho bonito, mas eu mesma, às vezes, não sei. E o Haroldo dá dicas aqui muito interessantes. Ele fala que nós espíritos que estamos encarnados na Terra, nós vivemos num sistema tríplice aqui, que ele fala, que é o sistema pessoal, sistema social e o sistema transpessoal. Então, o pessoal, as minhas potencialidades, o que me torna um indivíduo único, a minha relação comigo mesmo. Isso é o meu sistema pessoal. Todo mundo sabe aonde o calo aperta. Todo mundo sabe também quais as potencialidades que a gente tem. E às vezes a gente não está colocando isso para fora. Né? O sistema social, as nossas crenças, os nossos modos de pensar, agir, reagir, os nossos sistemas de pensamento, ele vai falar, são sociais e culturais. E muitas das vezes a gente está numa casa espírita reproduzindo um catolicismo, por exemplo. Porque isso está no nosso sistema cultural. Às vezes a gente nasceu nesse berço católico, que acreditou muito no pecado, que temeu a Deus. E a gente vem para a casa espírita continuando assim. Porque a gente não tem, às vezes, elementos para parar, reconhecer isso e quebrar com isso, né? E ele vai falar de um terceiro sistema, que esse, para mim, é a virada, né? Que é o sistema transpessoal, que ele vai chamar de conjunto de potencialidades, habilidades que nascemos e nos tornam possível a experiência de transcender. Olha que interessante. E aqui ele não está falando de religião, não, gente. Ele está falando na capacidade que nós, espíritos encarnados, temos de nos conectar com o Criador. Isso é a transcendência. Pode ser contemplando uma paisagem na praia. Né? É esse momento, fazendo uma meditação, como eu falei ainda há pouco. Não necessariamente com esses dogmas, com essas crenças das religiões. Né? Mas esta capacidade, porque quando a gente realmente, quem já viveu, né, uma experiência de meditação, uma experiência de transcendência, a arte faz a gente transcender muito. Né? Quando a gente escuta uma música que a gente gosta muito e a gente, né, fica, parece irradiado com aquela música. E essa é a sensação. E este é o prazer da alma, que ele é tão forte que ele consegue chegar no nosso corpo físico. Né? Então, da mesma forma que o exercício físico traz a endorfina, a adrenalina, que faz a gente, né, os estudos científicos trazem esses elementos que nos tornam pessoas mais saudáveis, mais ativas. Essas experiências de transcendência, eu acho que aqui está uma chave, né, para a gente pensar. E aqui dentro de uma casa espírita, a gente poderia falar de louvor a Deus. Será que a gente está fazendo isso? Porque daí, às vezes, a gente vai para um outro polo também. Como a fé raciocinada, a doutrina que a gente escolheu, né, para vivenciar, às vezes a gente fica também num mecânico nessa perspectiva de saber que, pela lei de ação e reação, hoje nós somos a nossa melhor versão, o outro está passando por dificuldades, eu também, porque a gente tem consequências pregressas e progressas. A gente sabe de tudo isso. Só que a gente não pode ficar insensível. Não é porque eu estou entendendo que a dor do outro é justa, que Deus é bom e misericordioso, ninguém está doendo de graça, que eu não vou acolher meu irmão. Da mesma forma que eu entendo essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus, eu também
preciso ter momentos de louvação com Ele, para sentir esse prazer da alma, que às vezes a gente está deixando de fazer, né? Às vezes a gente não vê em outras religiões, as pessoas, né, parece que louvando, a gente faz pouco isso. A gente não precisa fazer igual. Estou dizendo que o centro espírita agora tem que virar essas casas de louvor daquela forma. Nós não precisamos de intermediários numa oração do fundo do nosso coração. Se estar bem com a natureza nos faz bem, ir para a natureza, pisar na terra, na areia, tomar um banho de mar e agradecer a Deus pela existência, pela oportunidade de mais essa encarnação, pelas dificuldades, por que não? Porque é elas que nos movem para frente. Então, esses pequenos atos, por isso que eu falei no início, não custa dinheiro. Às vezes a gente acha que é muito difícil, não é. É tirar um tempinho para sentir, para olhar uma lua. Vocês viram como a lua cheia estava bonita semana passada? Para conseguir ter essa sensibilidade de olhar um pôr do sol, de parar um minutinho e falar, meu Deus, como Deus é maravilhoso, olha esse céu. Isso é transcender também, né? Conseguir ter estes pequenos momentos, nem que eles sejam muito curtos. Eu estou no trânsito, né? Mas eu consigo olhar um sol, eu consigo sentir o cheiro da chuva, né? Ter essa sensibilidade um pouco mais aguçada. E, finalmente, nesse conjunto, né? Alegria, autoconhecimento, eu trouxe também aqui um pouquinho do que o Hamed fala sobre a aceitação. Porque a gente não vai conseguir dar um passo à frente se a gente não aceitar a nossa condição hoje. E a gente tem que ter um cuidado para que a aceitação não vire aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Né? Aceitar não é aceitar assim, aquilo é a minha cruz, eu vou ter que levar mesmo. Não é isso que é aceitar. É aceitar a minha condição pela fé raciocinada que temos, entendemos que se hoje sofremos, estamos trabalhando com questões que fizemos antes, ou estamos nos preparando para o que vai vir. Né? Isso é uma aceitação, mas o que eu tenho de elementos, de instrumentos hoje para mudar? Então não é uma aceitação para eu ficar parada. É uma aceitação para eu identificar o que eu não estou fazendo ou o que eu estou fazendo em excesso que eu não estou conseguindo ter prazer na minha alma. Que a alma é o espírito encarnado. Né? O que eu não estou conseguindo sentir isso? Então ele vai falar, aceitação é aumentar a nossa conexão com Deus. Aceitar as diferenças é como sacudir os excessos. Isso é muito interessante também, a questão de se auto-aceitar e de aceitar o outro como ele é. Porque Jesus nos trouxe isso. Que a gente precisa amar o outro como ele é. Né? Talvez a maior manifestação deste amor na Terra seja o amor de mãe. Eu acho, né? Aquele amor maternal. Mãe biológica não, né, gente? Mas quem cuida de alguém, quem é responsável por alguém. Porque a gente quer matar o filho da gente, mas a gente tá amando, não é assim? Né? Ele faz uma danação, a gente quer matar, mas eu continuo amando. Então, eu acho que isso é um exercício, é algum exemplo nessa condição que Deus nos traz do que seria esse amor. Lógico que tentando também ajudar o outro a crescer junto, né? Mas então esse processo de se auto-aceitar e de aceitar o outro, né? Como ele é. E daí eu chego aqui já, chegando para o final,
a questão da arte da aceitação. E isso está em outro livrinho do Hamed, que é o Renovando Atitudes, que ele vai trabalhar, como eu falei no início, vários trechos do Evangelho, né, de Cristo, textos, parábolas e tal, e vai trabalhar essa perspectiva dos motivos que a gente tem de resignação na Terra. Quantos motivos? Então ele fala, quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos uma estrutura mental de defesa, que é essa estrutura de negação. Então eu nego, ou então eu espelho no outro o meu problema, né? Vocês já pararam para pensar que a gente só enxerga o problema do outro que a gente tem, né? Porque se a gente sentisse aquilo, a gente nem via. A gente seria mais resignado. Não confundir aceitação, achei ótimo isso aqui, com rendição conformada. Que é isso? Aceitei, é isso que temos. Não, é isso que temos, vamos transformar. Porque precisamos transformar. Ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, que é esse propósito que a gente veio fazer aqui, que é se renovar. Vocês já imaginaram todo o trabalho de um planejamento reencarnatório, de gente que cuidou da gente? Quanto trabalho, não sei quem já viu aqui o nosso Lar 2, né? Quanto trabalho nós mudamos no plano espiritual dos nossos mentores e guias, anjos de guarda, entes queridos, né? Então, tudo que se mobiliza para a gente estar aqui e a gente não vai usar essa oportunidade da melhor forma para se renovar, a gente vai sucumbir e sucumbir. E quando a gente sucumbe, não é só a gente. Tem gente torcendo pela gente. Né? Então, é muita responsabilidade que a gente tem. E eu queria ir finalizando com a questão 298 do Livro dos Espíritos, que fala finalmente da afetividade, que desconstrói essa perspectiva da alma gêmea. Porque nos prazeres da alma, também há um equívoco da gente com este prazer da afetividade de relacionamento íntimo. A questão da cara metade, né? E os espíritos respondem a Kardec. Né? Kardec pergunta, as almas têm as suas metades? Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe em todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupa e segundo o grau de perfeição. Quer dizer, não existe alma gêmea. Né? Lógico que existem espíritos afins, né? Afinizados, que são muitas das vezes tem que trabalhar alguma missão na Terra, né? Que vem junto para algumas coisas. E quando eu falo missão, gente, não é da Madre Teresa de Calcutá, não, tá? Nós não estamos nesse nível. Quando eu falo em missão, é ser responsável por um filho que vai nascer, né? Abrir um centro espírita. Essas missões nossas, palpáveis aqui, não é aquela de Chico Xavier. Aquela nós ainda vamos ter que encarnar algumas vezes, né? Para ter esse tipo. Lógico que é o nosso modelo, mas quando a gente fala em missão, está relacionada a essas missões do nosso dia a dia, das nossas responsabilidades. Então, que a gente possa se renovar, conseguir ter a possibilidade de conhecer, aceitar, nos acolher na nossa afetividade, não voltar a nossa atenção para modificar as coisas de fora, que isso a gente tem mania, né? Então a gente está num relacionamento, a gente quer mudar o outro. Ah, mas não dá, né? Mas a gente não tem essa força, muitas das vezes, de entender isso dentro de nós e fazer essa mudança. E a gente sabe que a Terra, ela não vai passar de planeta de prova e expiação para planeta de regeneração por si.
Né? Não vai ser um fenômeno, um cataclisma, e daqui a pouco a gente acorda amanhã, a Terra é um mundo de regeneração. Vai depender de cada um de nós. Então, quanto mais gente conseguir se renovar, a gente vai conseguir mais rapidamente esse processo, porque ao se renovar, o homem vai ter a capacidade de transformar o mundo. Muita paz para todos nós, viu? Deus nos abençoe e agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade. Um forte abraço para vocês.